Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da Ouvidoria Nacional da Mulher, um órgão recém-criado pelo CNJ para servir de canal de comunicação com a sociedade no combate à violência e à discriminação de gênero. A ouvidoria recebe denúncias e encaminha os procedimentos judiciais sobre esses crimes, além de informar às vítimas os seus direitos. Casos de violência doméstica e familiar, como agressões físicas e psicológicas, podem ter resultados ainda mais graves, como a morte da vítima. Segundo o levantamento recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas no ano passado foram registrados 1.319 feminicídios no país, um assassinato de mulher a cada 7 horas. A mulher vítima de violência do gênero, a par de proteção, de assistência nos mais diversos níveis e da imperiosa responsabilização do agressor, ela precisa de acolhimento. E, acima de tudo, da nossa empatia. E foi esta a motivação para a criação da Ouvidoria Nacional da Mulher, inaugurada no último dia 8. A ouvidoria vem a ser um local onde aquela pessoa vai no primeiro momento, onde ela precisa do acolhimento, onde ela precisa de orientação, onde ela vai se informar. Aonde essa situação se encontra numa situação de violência, o meu processo está tanto tempo parado. Então, a ouvidoria vem a ser a escuta, né, para aquela pessoa que mais precisa nesse momento de vulnerabilidade. Então, eu creio que o Conselho Nacional de Justiça, através do ministro Fux, tomou um passo muito importante ao criar a ouvidoria com essa função específica. E a estratégia passa pela multiplicação de ouvidorias nos vários tribunais em todo o país. Algumas já existem, como a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Lá, a palavra-chave é confiança. A importância por você passar essa confiança. Eu acho que essa confiança que o cidadão tem com o Poder Judiciário, que sabe que ali a demanda dele vai ser tratada, vai ter uma escuta, que o sigilo vai ser preservado e que aquilo não vai parar por ali. Pelo número de demandas que a gente recebe, nós estamos vendo que essa confiança cada vez mais tem se concretizado, tem mostrado e tem tido muita procura. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Eliana Calmon, ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, e com Letícia Ferreira, advogada e diretora da organização Tamo Juntas. Muito obrigado às duas pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Eliana. Que experiência lhe diz, na comparação com os anos em que a senhora esteve na ativa no Judiciário e com os dias de hoje, qual é a diferença no comportamento da sociedade como um todo, inclusive dentro do Judiciário, no que diz respeito às mulheres? Olha, as coisas mudaram consideravelmente, porque houve, de lá para cá, nos últimos 10 anos, as mulheres avançaram muito. As mulheres começaram a ter, primeiro, consciência do seu papel na sociedade. E esta foi a maior e mais importante conquista do feminismo, dos movimentos feministas. No judiciário, por exemplo, eu fui uma das pioneiras de magistrada que participava de um movimento feminista, porque não se queria muito acordo às mulheres que tinham um determinado poder, principalmente dentro do poder judiciário, que sempre foi um poder muito refratário a mudanças, e mudanças assim mais radicais, se questionava que a mulher magistrada não devia participar desses movimentos feministas, que eram movimentos até meio extremados, né, para com a posição da mulher. Hoje não. Hoje os movimentos feministas é uma realidade, todo mundo reconhece da necessidade que foi se criarem esses movimentos e que ele foi responsável, sim, por uma mudança bastante significativa na sociedade. Hoje nós temos uma sociedade completamente diferente do que era antes, né?
Letícia, nós sabemos, a doutora Eliana sabe, que o movimento feminista, até anterior a esses 10 anos que ela citou, né, vem desde lá do sufragismo, atravessou o século XX, a década de 60, com muita contestação. Mas eu queria a sua avaliação. De fato, esses últimos 10 anos citados pela doutora Eliana foram um salto grande. Como é que você avalia essa evolução? Pois é, em relação ao avanço, né, como você mesmo disse, nós temos já uma trajetória de lutas, né, que atravessa os séculos. Eu acredito que nos últimos 10 anos, especialmente no Brasil, nós tivemos uma maior incidência na institucionalidade, né, das ideias e das demandas feministas, especialmente aí após a elaboração da Lei Maria da Penha, que foi fruto, né, do esforço de muitas feministas, o esforço reflexivo, acadêmico, institucional, outras mulheres que também tomaram essa missão dentro das instituições, especialmente dentro do judiciário, como a doutora Eliana apontou muito bem. Então, isso nos traz um avanço, né, institucional em relação às demandas feministas. Então, o movimento feminista passa a ter maior incidência, né, nos últimos 10 anos, e acredito que especialmente após a promulgação da Lei Maria da Penha, né, que foi um esforço conjunto de organizações, de feministas, de pensadoras também. Então, a Lei Maria da Penha também é um fruto disso, e juntamente o avanço, né, e a inserção de feministas dentro da institucionalidade, que tem trazido respostas, né, e tem buscado respostas, e tem buscado apontar caminhos para que a discriminação de gênero, né, seja combatida, inclusive dentro dessas instituições. Letícia, eu lhe pediria uma avaliação específica da criação da Ouvidoria Nacional da Mulher e até apontasse outros instrumentos que você acredita serem importantes para novos passos, para novos avanços. Como parte, né, de uma organização que faz atendimento a mulheres, inclusive buscando acolhê-las e fazer uma escuta de não revitimização e de combate à violência institucional, acredito que a Ouvidoria da Mulher é, sim, um órgão importante. Todos os órgãos, né, todos os espaços que possam se voltar a acolher denúncias de violência, inclusive a encaminhar e a criar e a tomar providências em relação às denúncias, eles são sempre importantes, especialmente numa sociedade em que, apesar de muitos direitos, né, positivados, nós ainda temos dificuldades e obstáculos na efetivação desses direitos. Então, a ouvidoria, ela vem sempre consolidar e afirmar a necessidade que temos da institucionalidade em todos os poderes, né, de abrir esse espaço para que as mulheres possam ser ouvidas, possam denunciar, possam ser fortalecidas e que o Estado reafirme continuadamente seu compromisso no combate à violência de gênero, discriminação e a violência contra as mulheres. Então, é algo muito bem-vindo, né, cabendo ressaltar que, para além dos pleitos individuais, né, o movimento de mulheres, o movimento feminista, tem também apresentado à institucionalidade pleitos coletivos, que também precisam igualmente de atenção, né? Então, esperamos também que essa ouvidoria, para além de atender às denúncias individuais de mulheres, que são sempre necessárias de serem atendidas, ouvidas, acolhidas e encaminhadas, também observem os pleitos coletivos que têm sido feitos, especialmente em relação à atuação do Poder Judiciário e à efetivação da Lei Maria da Penha. Doutora Eliana, eu pediria que a senhora fizesse o mesmo, nos apontasse aí novos caminhos necessários para essa luta que as mulheres, na qual as mulheres se empenham. Hoje, quando nós falamos na evolução da mulher, o que nós estamos querendo não é a igualdade de gênero. O que nós estamos querendo é equidade. Mas o que é que significa equidade? Equidade é um julgamento imparcial, é respeito à igualdade de direitos. É isso que hoje as mulheres estão questionando. E isto é o que se fala hoje como prioritário em uma sociedade que tem transparência, e essa transparência veio nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e eu coloco isso porque as coisas evoluíram tanto que há 10 anos atrás nós tínhamos uma sociedade bastante diferente. E esta sociedade que hoje está compartilhando como
importante instrumento de identidade social, a transparência, leva a que nós tenhamos, dentro do movimento feminista, o apelo de que aquelas que já são iguais, e hoje ninguém mais questiona que homens e mulheres têm iguais direitos, nós questionamos que temos de ser respeitadas por uma questão de equidade. De forma que eu acho que os dois carros-chefes hoje no movimento feminista é a questão da equidade, a questão da transparência. A transparência neste mundo social que já foi muito hipócrita, mas que hoje, pela transparência, precisam vir à tona. A mulher falar, a mulher dizer o que é que pensa do seu relacionamento e abrir mão de um relacionamento que já não a esteja fazendo feliz. Eu entendo que hoje o movimento se inclina para toda esta conjuntura. E nós não podemos pensar que isto é em relação às mulheres de classe média, mas em todas as situações, porque mesmo aquelas mulheres que têm dentro da sociedade um patamar de maior, vamos dizer assim, inferioridade econômica, precisam, dentro dos seus relacionamentos, terem voz para ter transparência nos seus relacionamentos e exigirem dos seus companheiros respeito, ou seja, a equidade. De forma que eu aponto esses dois pontos, a transparência e a equidade, como o carro-chefe, os dois carros-chefes no desenvolvimento dos direitos da mulher. Letícia, e quais seriam os carros-chefes, para usar a expressão da doutora Eliana, na sua avaliação? Estaria no momento da sociedade brasileira discutir com mais seriedade a questão do direito da mulher ao controle do próprio corpo, com todas as consequências que advêm disso? Autonomia sobre o corpo, né? Autonomia, os direitos sexuais e reprodutivos ainda são uma barreira, inclusive legal, as mulheres alcançarem, né, juridicamente, formalmente, essa autonomia como sujeitos. Então, é sim um momento, precisamos falar sobre isso, precisamos discutir no âmbito público e privado os direitos sexuais e reprodutivos. Acredito que é o momento também de exigir a efetivação de políticas públicas. Nós já passamos por um momento de elaboração, de luta, né, de conquista no âmbito formal, e precisamos caminhar no sentido da efetivação, na defesa intransigente dos direitos humanos, no combate à violência institucional, no combate à discriminação de gênero em todos os âmbitos, né? No privado e no público. Não podemos concentrar a violência contra as mulheres e a violência de gênero no campo somente doméstico e afetivo, apesar de ser um campo de luta, mas que o Estado precisa se comprometer. Acredito que todas as formas, né, de comprometimento em relação à elaboração e efetividade das políticas públicas, da rede de atenção a mulheres em situação de violência, do cumprimento e efetivação integral da Lei Maria da Penha, eles, sem dúvida, contribuem para que nós possamos avançar no sentido da equidade de gênero, né? Então, esse debate é muito importante. E também o debate ainda sobre essa barreira, sobre esse impedimento em relação à autonomia, em relação à plenitude e gozo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Doutora Eliana, eu gostaria de ouvir a senhora sobre essa última questão a qual se referiu a Letícia, o direito das mulheres à autonomia, ao controle do próprio corpo. Eu vou dar um exemplo. Eu me casei aos 23 anos e levei 10 anos sem ter filhos. E eu levei 10 anos sem ter filhos porque eu estava me preparando na minha profissão. Mas todos me cobravam e cobravam muitas vezes até de uma forma meio agressiva, porque eu não tinha filhos. 10 anos casada sem filhos, algum problema tinha de ter. Ou um problema
que dissesse respeito a uma das duas partes, ao marido e à mulher, que não podiam procriar, ou então um relacionamento que não estava a contento e, por isso, não queriam filhos. Essa era a interpretação da sociedade. E os meus amigos, meus familiares, todos me cobravam isso. Hoje ninguém cobra isso da mulher. Muitos casais decidem o seguinte: não queremos ter filhos, e falam isso claramente. Vivemos bem um casamento muito saudável, mas não temos filhos porque nós não queremos. Ou então a mulher diz o seguinte: eu vou levar 5 anos, levar 10 anos me preparando para ser uma profissional. Foi o que eu fiz. Eu levei 10 anos sem ter filhos e eu só tive filhos quando eu já estava pronta para, enfrentando o mercado de trabalho e tendo independência econômica, poder criar os meus filhos sem nenhum dilema. Essa é a grande diferença que existe, e eu dei o exemplo aqui, um exemplo pessoal, de como é importante a sociedade hoje aceitar exatamente essa liberdade da mulher para escolher como vai reproduzir ou com quem quer se relacionar. E a senhora iria mais longe? Defenderia, por exemplo, o direito à interrupção da gravidez em circunstâncias justificáveis? Eu entendo que existem algumas situações em que a gravidez é indesejável. E, desta forma, eu entendo que cabe à mulher decidir se ela quer interromper esta gravidez. Eu sou a favor disto. Aliás, uma das reivindicações do movimento feminista, muito questionado, porque existe nessa situação uma questão religiosa grande, uma questão filosófica também, a questão da espiritualidade é bastante significativa, mas eu, pessoalmente, sou a favor da interrupção da gravidez, se essa gravidez é indesejada e causará um desequilíbrio para a vida da mulher. E só a mulher pode saber disso. Só ela pode ser a dona da sua própria vida e saber quanto é responsável uma situação de maternidade e a hora em que ela está pronta para ser mãe. Então, o que nós precisamos fazer é fazer o debate sobre um direito ao aborto legal, seguro e gratuito, que ele seja debatido, o debate sobre o Estado laico, sobre a autodeterminação dos corpos, sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre informação sobre contraceptivos, então, informação para decidir, né, para poder decidir com consciência, acolhimento e, principalmente, acho que a principal demanda que nos leva a discutir isso de uma forma urgente é que muitas mulheres ainda morrem no Brasil por aborto inseguro. É uma maior causa de mortalidade materna. Então, este é um motivo de óbito, que leva ao óbito as mulheres. Então, este é um motivo de saúde pública que merece ser debatido sob a égide de um Estado democrático e laico, e que a questão religiosa fique adstrita no campo privado, no campo individual, e que as pessoas que não se sintam à vontade, né, para realizar, ou não, que assim o façam conforme sua religião, mas que o âmbito religioso, especialmente no campo dos direitos humanos, que ele seja restrito ao campo individual e que ele não seja tão invasivo no debate público como tem sido, inclusive interditando este debate, né? Trazendo, inclusive, retrocessos a direitos e a possibilidades já conquistadas em relação à interrupção da gravidez. Bem, chegamos ao fim desta nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação da doutora Eliana Calmon, ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, e de Letícia Ferreira, advogada e diretora da organização Tamo Juntas. Agora, o link CNJ dá Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país.
A Justiça em São Paulo faz um mutirão para atender a população em situação de rua na Praça da Sé, centro da capital paulista. A ação envolve instituições do Poder Público Federal, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil, e oferece vários serviços a essa população. Serão oferecidos cerca de 30 serviços, com participação de mais de 40 entidades, em 3 eixos fundamentais: atendimento assistencial e de saúde, expedição de documentos para o exercício da cidadania e atendimento jurídico. Atenção especial para questões assistenciais e previdenciárias. Um programa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, capacita guardas municipais para humanizar atendimento a vítimas de violência doméstica. A experiência começou em 2017 e já demonstrou que os agentes que fazem o primeiro atendimento podem levar informações importantes para a proteção das vítimas, além de ajudar as mulheres a conseguir apoio para sair do ciclo de violência. O projeto foi vencedor do prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, na categoria Atores do Sistema de Justiça, concedido pelo CNJ, e é desenvolvido pelo Ministério Público em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. A premiação garantiu a renovação da cooperação por mais 2 anos. Os juizados de fazenda pública chegam a mais de 10 comarcas da Bahia e vão contribuir para a qualidade, rapidez e eficiência dos serviços jurisdicionais. Em fevereiro, houve a criação de outras 11 unidades. Os juizados especiais são marcados pela oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual. As instalações consideram a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída pelo CNJ. A Justiça se mobiliza para aplicar a lei do superendividamento. Um grupo de trabalho criado pelo CNJ traça o caminho da conciliação e de parcerias com instituições ligadas ao direito do consumidor para auxiliar pessoas endividadas a renegociar débitos. A nova lei abre a possibilidade de ampliação dos prazos de pagamento e redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor por meio da conciliação. E ainda, caso o credor não compareça ao ato, a cobrança da dívida poderá ser suspensa. Até o dia 31 deste mês, haverá mutirões de renegociação de dívidas bancárias e orientação financeira em vários estados. O CNJ abriu inscrições para cursos sobre painéis de estatísticas. Os painéis são ferramentas tecnológicas que oferecem indicadores sobre o funcionamento de tribunais de todo o país e abrem caminho para a transparência e para a criação de políticas públicas que aprimorem o judiciário. Os cursos fazem parte do investimento do Poder Judiciário em tecnologia por meio do programa Justiça 4.0. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! 0303, esse é o código padrão definido pela Anatel para ligações de telemarketing. O objetivo é facilitar a identificação desse tipo de ligação, para que assim os usuários possam decidir se vão ou não aceitar a chamada. Além disso, as operadoras deverão fazer o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. Caso a empresa de telemarketing descumpra as regras da Anatel, estará sujeita às sanções do artigo 173, a Lei Geral de Telecomunicações, que prevê multa e bloqueio do número utilizado. Mais informações nas redes do CNJ. Mudando de assunto, a partir de agora, todos os dados de processos judiciais eletrônicos que tramitam no Poder Judiciário brasileiro vão trafegar por meio da plataforma Codex, que foi definido como um mecanismo oficial para o recebimento dessas informações. Essa adesão à plataforma, além de facilitar o fornecimento da alimentação do DataJude, possibilitará a extração das principais informações das ações judiciais em andamento. A medida alcança todos os tribunais brasileiros, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Nas redes do Conselho, você encontra mais informações sobre essa novidade. E para finalizar, queremos te convidar a conferir a nossa série especial sobre o Mês da Mulher nas redes sociais do CNJ. Violência contra a mulher, a participação feminina no judiciário e igualdade de direitos foram alguns dos temas tratados. O objetivo das publicações é mostrar que aqui no CNJ todas as mulheres têm voz para lutar contra violências, para reivindicar direitos, para fazer denúncias e para transformar. Eu fico por aqui, até a próxima!
E o Link CNJ retoma agora a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e que pensam esses conselheiros. Hoje vamos conhecer o conselheiro Márcio Luiz Freitas, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça para a vaga de juiz federal. Eu sou juiz federal titular de uma vara aqui em Brasília, sou juiz federal desde 2001. Antes de ser juiz federal, eu sou originário do Amazonas, eu fui promotor de justiça no estado do Amazonas por 3 anos e meio, e antes disso eu fui advogado, tendo advogado para uma empresa pública concessionária de energia elétrica e trabalhado junto à CNBB. Eu comecei minha carreira como assessor jurídico, como coordenador de uma entidade de defesa de direitos humanos ligada à CNBB. Na Justiça Federal, eu comecei em 2001 como juiz substituto aqui em Brasília, depois titularizei em 2006, instalando uma vara, a primeira vara de interior de Rondônia, em Ji-Paraná, onde fiquei até 2007, quando voltei para Manaus. E aí, em 2012, vim convocado pela primeira vez para o meu tribunal e, em seguida, para o Superior Tribunal de Justiça, onde eu fui juiz auxiliar da presidência. Trabalhei com o ministro Félix Fischer e depois tive a chance de continuar com o ministro Humberto Martins, como instrutor e, em seguida, como juiz auxiliar na Corregedoria da Justiça Federal, depois na vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça, em seguida aqui no CNJ, onde eu fui coordenador da equipe na Corregedoria Nacional de Justiça, durante a gestão do ministro Humberto Martins, e até recentemente, até o final do ano passado, estava como secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, quando finalmente vim para cá, para o Conselho Nacional de Justiça. O trabalho no CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de extrema importância, porque é a partir da existência de um órgão central que se consegue pensar no Poder Judiciário brasileiro de forma padronizada, de modo uniforme, conseguindo unir esforços para que a gente possa produzir mais, ter mais resultados, gastando menos e utilizando menos os nossos recursos, que já são poucos e que nesse momento de crise tornam-se ainda mais escassos. Então, é muito importante numa situação dessa a gente conseguir ter um órgão que consiga planejar políticas judiciárias e executar políticas judiciárias de forma a maximizar a efetividade. O Conselho Nacional de Justiça, ao contrário do que muitos pensam, não é um órgão primordialmente de punição de magistrados. Ele serve para isso também, e esse é um papel importante, que se cumpre através principalmente da Corregedoria Nacional. Mas, fundamentalmente, é um órgão de planejamento e de se pensar em políticas judiciárias, de se pensar em como melhorar a prestação jurisdicional, como fazer o poder judiciário que nós temos hoje se aproximar cada vez mais daquilo que a nossa população precisa, de que a nossa população sedenta por justiça necessita. Então, essa é a grande importância desse trabalho que é realizado aqui. Então, cada um dos conselheiros, a partir de suas diferentes origens, ajuda a trazer um mosaico de visões que enriquece o debate e ajuda a pensar políticas judiciárias mais efetivas. O que é o direito? O direito serve para que nós possamos viver em sociedade de forma pacífica, de forma harmônica e que nós todos consigamos resolver os nossos problemas de uma forma em que não tenhamos que recorrer à força. A história do direito, a história da civilização é uma história da superação da força. Para de valer a lei do mais forte e se discute qual é a solução correta, qual é a solução justa, qual é a solução adequada para todos os casos. O direito serve exatamente para isso, para traçar essas normas de conduta que nos ajudam a viver melhor. O direito é sempre o direito, é um caminho para a construção de uma sociedade melhor, mais fraterna
mais igual. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.